Um tema que dominou o noticiário meses atrás, levantou uma série de debates, mas depois foi para a gaveta. Uma questão que envolve legislativo e judiciário. Um desafio deste século para as democracias. Uma tarefa que no Brasil parece agora ter entrado em compasso de espera. Eu sou Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 19 de junho de 2023, dia em que o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem assinada pelos repórteres Ranier Bragon e Marcelo Rocha, na qual eles mostram que o projeto de lei 2630, também conhecido como PL das Fake News, está em banho-maria na Câmara dos Deputados. Os líderes partidários dizem que o tema perdeu força. Além disso, existe um impasse quanto a pontos específicos da proposta que tenta regular a atuação das redes sociais. O PL das Fake News é debatido no Congresso pelo menos desde 2020, quando o senador Alessandro Vieira, tucano eleito por Sergipe, apresentou um projeto de lei de regulação de redes. O Senado aprovou a proposta, que a partir de então começou a tramitar na Câmara e sofreu uma série de alterações. Os líderes partidários então decidiram votar a urgência do PL agora em 2023. A urgência foi aprovada no fim de abril, algo que agilizaria os trâmites legislativos, com o texto do projeto indo direto para o plenário. A classe política entrou em ebulição. Não é PL da fake news, é PL da censura. É uma lei inútil que estão tentando colocar para controlar a nossa liberdade. O Arthur Lira... Você está ouvindo o advogado Tiago Pavinato, comentarista da rede Jovem Pan, uma rede alinhada ao pensamento bolsonarista, campo da política, que fez uma forte campanha contra a regulação das redes. Num resumo bem rápido, o PL das Fake News estabelece que as plataformas digitais sejam responsáveis de forma solidária por publicações de usuários que causem dano e por conteúdos de publicidade. Atualmente, apenas o criador do conteúdo pode ser penalizado. O projeto também responsabiliza as plataformas por disseminação de desinformação via contas automatizadas ou inautênticas. O PL exige ainda que plataformas protejam dados e assegurem privacidade a menores de 18 anos. Manda as Big Techs produzirem relatórios sobre moderação. Também tem artigos que definem modelos de remuneração para a imprensa profissional e para o pagamento de direitos autorais para artistas. O projeto ainda traz dispositivos que tentam garantir a liberdade de expressão e religiosa, além de criar uma espécie de blindagem para os políticos nas redes, reforçando a ideia de imunidade parlamentar quando um deputado ou senador publica alguma coisa nas plataformas digitais. Mas o que acabou prevalecendo no debate público, no fim, foi essa versão do discurso segundo a qual o projeto de lei instalaria a censura no Brasil. E não foi só por causa da atuação de grupos políticos. A ação das plataformas digitais foi explícita. Centros de estudos de internet detectaram indícios de que os algoritmos de algumas redes sociais estavam privilegiando conteúdos contrários ao PL das fake news. E mais do que isso, o Google, principal buscador do mundo, acessado por 99% dos brasileiros que fazem busca na internet, colocou em sua página principal um texto contrário à regulação. O Telegram mandou mensagens aos seus usuários atacando o projeto de lei. Governo e Justiça se moveram, exigindo a retirada dos textos do ar. O Telegram teve de se retratar por ordem judicial. No Congresso, porém, a derrota era iminente. No comecinho de maio, quando estava tudo pronto para votar o projeto em plenário, o relator do PL, o deputado Orlando Silva, do PCdoB paulista, pediu para que o tema saísse da pauta. A gente tinha ali um exemplo bastante claro do poder das grandes empresas privadas do mundo digital sobre questões de interesse público de um país. Depois que o PL das fake news saiu da pauta, houve novas tentativas de fazer a proposta andar. Os deputados avaliaram retirar do texto principal os modelos de pagamento para a imprensa profissional e para os artistas, mas não houve acordo. O projeto, portanto, está na gaveta.
Sem uma articulação política bem estruturada no Congresso, o governo Luiz Inácio Lula da Silva se atém no momento a tentar fazer passar matérias do seu interesse direto, como o novo arcabouço fiscal. A pergunta que fica é: o PL das fake news é passado? Não tem chance alguma de ser votado? Com a palavra, o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, que mandou essa mensagem de áudio agora à tarde aqui para o Durma. Eu diria que nós demos um passo, na medida em que nós aprovamos a urgência. Nós tentamos votar esse projeto desde o ano passado. O ano passado, nem mesmo a urgência, nós tivemos sucesso. Agora, aprovamos a urgência. De lá para cá, o que tem sido feito? Uma série de conversas com bancadas, com parlamentares, com a indústria, com a sociedade civil, no sentido de produzir um texto que nos permita formar maioria no plenário. Mais importante do que marcar a data da votação de uma proposta é ter um texto, uma formulação que produza maioria no plenário. E é esse o esforço que eu tenho feito, sem alarde, mas construindo a votação dessa proposta. Que dia vai ser? Não sei dizer. O que eu sei dizer é que nós seguimos trabalhando para produzir um texto que nos permita ter maioria no plenário da Câmara, inclusive enfrentando as narrativas mentirosas que foram os que deram base a uma resistência grande no plenário da Casa. Além da frente de regulação via legislativo, tem também a frente de regulação via judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem em mãos ações que podem definir um dos aspectos centrais do debate sobre a regulação: a responsabilidade das plataformas digitais sobre o conteúdo que publicam. O tema já chegou a entrar recentemente na pauta do Supremo, mas acabou saindo, justamente como uma sinalização para que o Congresso resolva a questão. Aprovado em 2014 no governo Dilma Rousseff, o Marco Civil da Internet colocou o Brasil na vanguarda mundial no tratamento do tema. Foi no Marco Civil que o país optou pela inimputabilidade da rede, isso é, a blindagem jurídica das plataformas contra responsabilizações por conteúdos postados por usuários, ao menos até uma notificação judicial. É desse ponto que as ações no Supremo tratam. O princípio remonta a uma legislação americana de 1996, do governo Bill Clinton, que buscava, a partir desse tipo de proteção jurídica, fomentar a inovação e o surgimento de novas plataformas digitais, no mercado que ainda não era concentrado em gigantes como o Google e a Meta, que agrupa Facebook, Instagram e WhatsApp. Se na primeira metade da década de 2010, quando o Marco Civil foi aprovado, o clima era de empolgação com a potencialidade econômica e social da internet, tudo mudou na segunda metade da mesma década. A concentração sem precedentes na história mundial de poder econômico e controle social nas mãos de poucas empresas mudou de vez os rumos da agenda digital no mundo. Nesse cenário, ganharam força os alertas de especialistas sobre os riscos de autoritarismo das plataformas, que, diferentemente de representantes políticos, não se submetem ao controle social em ciclos eleitorais. Houve casos emblemáticos como o escândalo da Cambridge Analytica, envolvendo o uso indevido de dados pessoais para tentativa de manipulação política em 2016, nas votações do Brexit no Reino Unido e na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Com a pandemia de Covid-19, que tornou atividades virtuais incontornáveis para bilhões de pessoas, a necessidade de cobrar dessas empresas uma atuação mais socialmente responsável ganhou evidência no debate público. No Brasil, o uso das redes virou tema central nas eleições de 2018. A campanha do Jair Bolsonaro, vencedor naquele ano, foi acusada de fazer disparos em massa de desinformação. Nas eleições presidenciais seguintes, em 2022, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, atribuiu a si mesmo poderes especiais, mandando derrubar contas ligadas à desinformação e proibindo a difusão de mentiras sobre o sistema eleitoral. Aí, a invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro por golpistas que se organizaram em plataformas como Telegram, Quai e Instagram deu concretude à urgência do debate sobre a responsabilidade das redes. Depois disso, teve ainda a onda de ataques em escolas brasileiras. Alguns desses ataques anunciados nas redes sociais, sem que o discurso de ódio fosse reprimido pelas plataformas.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, considerou que as plataformas digitais são fornecedoras de serviços e, portanto, se submetem ao controle da Secretaria de Direito ao Consumidor. Tanto o entendimento da Justiça ao derrubar conteúdos e tirar contas do ar antes e depois das eleições, quanto a iniciativa do governo de agir via Código de Defesa do Consumidor, levantaram críticas por parte da comunidade jurídica. Depois das decisões tomadas na campanha presidencial como presidente do TSE, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, continuou agindo de forma ativa como relator dos inquéritos contra fake news, milícias digitais e também sobre 8 de janeiro. Anderson Schreiber, professor de Direito Civil da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, disse ao Nexo, na época da ação das Big Techs contra o PL das fake news, que aquele episódio acabou mostrando que as empresas de tecnologia têm um poder imenso de desequilibrar o debate público. Abre aspas para ele. Imagina se isso acontecer com cada projeto de lei que vá à discussão no Brasil. É um poder muito grande que precisa ser disciplinado de alguma forma, fecha aspas. Na mesma ocasião, o professor da Universidade de São Paulo e diretor do Legal Grounds Institute, Juliano Maranhão, disse o seguinte, abre aspas para ele também. Na ausência de uma regulação explícita, governo, judiciário e Ministério Público vão interpretar a Constituição de uma forma diferente, para tentar reagir a comportamentos que entendam como antiéticos, fecha aspas. Por essas e outras razões é que esse debate precisa continuar, até que se chegue a termos que possam contemplar os vários atores envolvidos no tema, e principalmente, contemplar a existência de uma arena pública digital menos tóxica e mais democrática. O Brasil registrou nesta segunda-feira mais um ataque numa escola pública. O Marcelo Montanini escreveu sobre o assunto. Marcelo, o que aconteceu dessa vez? Aconteceu que um homem de 21 anos realizou um ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Collodi, em Cambé, no norte do Paraná, que deixou uma adolescente de 16 anos morta e um adolescente da mesma idade ferido em estado gravíssimo. O autor do ataque, que é um ex-aluno, havia ido à escola afirmando que queria solicitar documentos, quando fez os disparos. Ele foi preso e encaminhado para Londrina, cidade vizinha a Cambé. Foram apreendidos com ele uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada, além de um caderno com anotações sobre ataques em escolas. Mas ainda não há informações sobre a motivação do ataque. E, Marcelo, existe alguma característica desse crime que se relaciona à onda de ataques registrados meses atrás no país, para além do fato de ser um atentado numa escola pública? Podemos destacar o fato dele ser homem e ex-aluno, que são parte de um perfil comum nesses tipos de atentado. Para além disso, é difícil relacionar com outros casos, pois ainda não está clara a motivação desse ataque. Normalmente, ataques às escolas têm sido movidos por ódio, por vingança, muitas vezes gerados por racismo, misoginia, extremismo ou aversão a uma pessoa ou grupo. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. O Nexo é um jornal independente que você pode assinar com desconto, clicando num link que a gente vai deixar para você na descrição desse episódio do Durmo. O governo Lula discute em 2023 formas de incentivar a agricultura de baixo carbono. Para isso, os estímulos vão ser ampliados no âmbito do novo Plano Safra, a ser anunciado até o fim de junho. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima e a gestão pública entre os seus temas de cobertura. Bom, por mais que a maior parte das emissões de gases do efeito estufa do Brasil estejam relacionadas com o desmatamento e com a pecuária, tem também uma parte que tem a ver com a agricultura, principalmente com o manejo do solo. Então, quando a gente fala sobre agricultura de baixo carbono, a gente está falando de um conjunto de práticas que podem ser adotadas para tentar diminuir as emissões que vêm do campo. Só que, para isso, você precisa de incentivo do governo e você precisa de dinheiro. Desde 2010, o Brasil tem uma política pública para isso, que é o Plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. E o crédito rural é uma das principais ferramentas. E aí entra o Plano Safra, que é o mais importante programa de crédito rural do país. Só que, conversando com pesquisadores da área, eles disseram que, historicamente, vai relativamente pouco dinheiro do Plano Safra para a agricultura de baixo carbono. E aí entra essa ideia que você falou do governo Lula de ampliar os incentivos para essas práticas no Plano Safra. Só que dinheiro não basta.
Os pesquisadores com quem eu conversei falaram sobre a necessidade de ter um monitoramento forte para garantir que essas técnicas estão mesmo sendo adotadas e quais os resultados que elas estão tendo. Então, migrar para a agricultura de baixo carbono é uma coisa que está no radar do governo, mas tem alguns passos ainda que precisam ser tomados para que essa transição mesmo seja feita. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br/.futuro. Do limbo em que a regulação das redes foi colocada, passando por mais um ataque numa escola pública brasileira e fechando com a agricultura de baixo carbono, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti e Isabela Cruz, edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Montanini e Marcelo Rubissec, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até!